Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos estudar a lição número 2. Hoje é sexta-feira, 10 de julho. Vamos fazer aqui uma breve recapitulação. A lição dessa semana tem por título A Mensagem da Cruz. Nós tivemos o verso para memorizar, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Essa foi a tônica da lição dessa semana, né? Que esta mensagem que Paulo pregou e os demais apóstolos também, era vista como uma loucura, né? Cícero, o escritor e orador romano, havia dito aos romanos que mantivessem longe do pensamento a ideia da cruz como meio de punição. Então, a crucificação, né, e a imagem e o evento que, que se dava, né, quando uma pessoa era crucificada, era tão humilhante, horrível, ao ponto de o próprio escritor aí e orador romano, né, Cícero, ele orientar, exortar o povo, né, que eles evitassem pensar na cruz, de tão horrível que era, né, o castigo. A lição do domingo falou sobre o evangelho da cruz. Paulo afirma que a mensagem da cruz é o poder de Deus para nós. Não surpreende que Jesus Cristo e este crucificado estivesse no centro de sua pregação. O poder da cruz de Cristo não deveria ser anulado. A mensagem da cruz deveria ocupar o centro da pregação dele naqueles dias e deve ocupar também o centro de nossa pregação. Amém? Paulo declarou, a lição do domingo nos mostra isso, que não foi enviado para batizar. E esse ponto aqui é muito interessante. Aí dá uma falsa ideia, uma falsa impressão, né, de que Paulo não fosse a favor do batismo, enfim, mas não é nada disso. As suas palavras sobre o batismo não significavam que o batismo não fosse importante ou que fosse menos importante do que a pregação. Ao contrário, ele estava repreendendo aqueles que davam demasiada importância a quem realizava o batismo, em vez de exaltar aquele em cujo nome foram batizados, que era em nome de Jesus Cristo, né? Paulo decidiu evitar discussões e argumentos elaborados quando ele vai para Corinto, né? E se propôs a nada saber entre os coríntios, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que está sendo dito aqui? Paulo tinha tido a experiência na cidade de Atenas, onde ele usou alguns argumentos filosóficos, mostrou para os atenienses que ele conhecia, pois havia estudado. Paulo era um erudito, né, um intelectual. Ele havia estudado, conhecia tudo, as obras gregas, dos escritores gregos, né? E lá ele usou alguns argumentos nessa área. Já em Corinto, ele decide que não usaria nada além da mensagem da cruz, né? E o Jesus Cristo crucificado. Na lição da segunda-feira, loucura para os que se perdem. Ao contrastar a loucura humana com a sabedoria divina, Paulo declarou que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, né? Essa é a primeira das 6 menções à loucura ou louca ou loucas em 1 capítulo 1, do verso 18 ao 31. O termo grego traduzido como loucura é moria,
e ele aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. A loucura de que Paulo falou não se refere apenas à falta de intelecto, diz respeito, sobretudo, ao comportamento e pensamento moralmente distorcidos, à ausência de discernimento e até à rebelião contra Deus. Isso explica porque ele falou tanto a respeito do tema ao longo da carta. Desde o início, portanto, Paulo enfrentou forte resistência em Corinto. Ainda assim, apesar de tudo, muitos judeus e gentios creram no Evangelho. Então, realmente a mensagem da cruz para aqueles que se perdem, né, é loucura, né? Qual é a mensagem para nós nesse contexto, né? Independentemente da oposição, Deus tem pessoas dispostas a ouvir a verdade. Independentemente da oposição que Paulo enfrentou, muitos ouviram e aceitaram a mensagem. Então, eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos estar dispostos e prontos para sermos instrumentos nas mãos de Deus. E se alguns se recusarem, rejeitarem a mensagem da cruz, não se desanime, não se aborreça com isso, pois, infelizmente, nós já sabemos que vai acontecer dessa forma, mas foque naqueles que vão abraçar a mensagem. Poder para os que são salvos. Então, a mensagem de 1 Coríntios 1,18 é clara. O significado da cruz depende de como ela é vista. Para quem vive em rebelião contra Deus, é loucura, mas para quem anseia por sua salvação, é poder. Ao pregar o Evangelho, é preciso evitar palavras de sabedoria humana, pois que Paulo entendeu e passou a praticar, para que o poder da cruz não seja diminuído. O texto grego de 1 Coríntios 1,18 indica que os que se perdem colhem o resultado de seus próprios atos. O verso pode ser traduzido assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que destroem a si mesmo. O que está em jogo aqui? Paulo fundamentou sua afirmação do verso 18, citando no verso seguinte as palavras de Deus em Isaías 29:14. Em 1 Coríntios 1,19, Deus aparece como agente da destruição, que à primeira vista pareceria contradizer o orgulho autodestrutivo mencionado antes. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é importante nós entendermos. Não há contradição. O que acontece é que Deus põe fim àquilo que já está em processo de autodestruição. Ok? Em 1 Coríntios 1,21 deixa claro: é Deus quem salva os que creem. Loucura nesse sentido é rejeitar o que Deus ofereceu à humanidade por meio da cruz de Cristo e assim atrair sobre si a destruição. A lição da quarta-feira falou sobre um Messias crucificado. Paulo escreveu que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. A cruz, a ideia de que Deus, o Messias, foi crucificado não era o sinal que os judeus esperavam. Tampouco correspondia ao tipo de sabedoria que os gregos desejavam. Ou seja, tanto para os judeus como para os gentios, né, os gregos, enfim, a cruz, a mensagem de que, para os judeus, a mensagem de que o Messias, que eles aguardavam, que os livraria do jugo romano, terminou crucificado, era um absurdo. Isso não era compatível com a ideia que eles formaram, que eles interpretaram das Escrituras, né? Na verdade, eles aguardavam o Cristo, o Messias, na segunda vinda. Essa segunda vinda que eu e você estamos esperando, na qual a Bíblia fala que Jesus virá em poder e glória, os judeus, na verdade, esperam até hoje essa vinda. Só que ignoraram, não conseguiram interpretar porque focaram de maneira errônea na segunda vinda, nas profecias que
se referem à segunda vinda de Cristo, que ele virá com poder e glória, sim, e subjugará todos os reinos deste mundo, inclusive o reino de Satanás, que ele fundou quando enganou Adão e Eva. Todos os reinos serão subjugados pelo reino de Cristo, que será efetivado na sua segunda vinda, né? E efetivado de fato na terceira vinda, quando a cidade santa descer. Aí a conversa para outro dia. Mas enfim. Então eles que esperavam essa vinda com poder e glória naqueles dias, não entenderam a vinda do Messias que substituía o pecador. Não conseguiram compreender. Então para eles era uma loucura essa mensagem. E para os gentios, que acreditavam em deuses como Apolo, Afrodite e aquelas ideias dos deuses gregos, era ainda mais impossível. Por muitos séculos, a cruz tem sido vista pelos cristãos como um símbolo de fé. Para os cristãos que vivem no século XXI, é difícil imaginar quão absurda parecia na mente das pessoas do primeiro século a ideia de um Deus crucificado, né? Como eu disse, para os gregos, os deuses são os todos-poderosos, né? Então, imaginar um Deus que veio, nasceu em nosso meio, cresceu de maneira humilde e terminou ainda crucificado, era algo. É uma loucura a pregação mesmo de Paulo. Paulo afirmou que Cristo o enviara para pregar o Evangelho e por isso anunciava a mensagem de um Messias crucificado. Ao proclamar o Evangelho, não recorreu à ostentação da linguagem ou de sabedoria. Em vez disso, concentrou-se em Jesus Cristo e este crucificado. Afinal, a sabedoria humana é bem diferente do poder de Deus. Já a lição da quinta-feira, né? A lição da quinta-feira, Cristo, poder e sabedoria de Deus. Paulo apontava que a sabedoria de Deus e a sabedoria humana são essencialmente diferentes e, portanto, incompatíveis. Cristo não é apenas o poder, é também a sabedoria de Deus. Isso significa que, por meio dele, Deus enfrentou e resolveu o problema do pecado, algo que a sabedoria humana não podia fazer. A sabedoria do mundo, meu irmão e minha irmã, é incapaz de fazer as pessoas conhecerem a Deus. Porém, por meio de Cristo, nós nos tornamos sábios para a salvação. A ideia é a seguinte: a sabedoria humana pode considerar a mensagem da cruz como loucura e fraqueza. Contudo, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Isso não significa que Deus seja fraco ou tolo. É uma forma de expressar que seu poder e sua sabedoria superam infinitamente tudo o que é humano. Chegamos ao estudo adicional. Na mente de multidões que vivem atualmente, a cruz do Calvário está cercada de sagradas recordações. Coisas santas são associadas com as cenas da crucificação, mas nos dias de Paulo, a cruz era olhada com sentimentos de repulsa e horror. Exaltar como salvador da humanidade aquele que havia encontrado a morte sobre a cruz poderia, naturalmente, despertar zombarias e oposição. Paulo sabia muito bem como sua mensagem seria considerada tanto pelos judeus quanto pelos gregos de Corinto. Entre seus ouvintes judeus havia muitos que ficariam irados com a mensagem que ele estava a proclamar. Na avaliação dos gregos, suas palavras seriam absurda loucura. Ele seria considerado um débil mental ao tentar mostrar como a cruz poderia ter alguma relação com o reerguimento da raça ou a salvação da humanidade. No entanto,
Para Paulo, a cruz era o único objeto de supremo interesse. Desde que fora detido em sua jornada de perseguição contra os seguidores do crucificado Nazareno, jamais deixara de se gloriar na cruz. Nessa ocasião, fora-lhe dada uma revelação do infinito amor de Deus, demonstrado na morte de Cristo. E uma transformação maravilhosa havia acontecido em sua vida, pondo em harmonia com o céu todos os seus planos e propósitos. Ele sabia, por experiência pessoal, que quando um pecador uma vez contempla o amor do Pai, como se vê no sacrifício de seu filho, e se rende à divina influência, acontece uma mudança de coração. E desde então, Cristo é tudo em todos. Amém? Assim nós encerramos a lição dessa semana e amanhã à tarde, se Deus permitir, daremos início ao estudo da lição número 3, Unidade em Cristo. Eu fico por aqui e, se Deus permitir, nos encontraremos amanhã. Um forte abraço, paz e graça.